Observe a sequência 1/4, 1/2, 1, 2 e assim por diante. Determine o 10º termo. Primeiro, a gente tem que identificar que tipo de sequência é essa. Essa sequência é uma PA, por exemplo? Eu sei que não, porque, por exemplo, do 1 para o 2, somou uma unidade, mas de 1/2 para 1, somou só 1/2. Então, não estou somando sempre o mesmo valor, isso não é uma PA. Como eu posso saber se isso é uma PG? Eu tenho que pensar se daqui para cá está multiplicando pelo mesmo número, que daqui para lá, e assim por diante. Ou seja, para saber se é uma PG, eu preciso descobrir se o A2 dividido pelo A1 tem o mesmo resultado que o A3 dividido pelo A2, o mesmo resultado que o A4 dividido pelo A3, e assim por diante. O meu A2 aqui é 1/2, o meu A1 aqui é 1/4. Divisão de fração, a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, eu vou ter 1 vezes 4, 4, 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 2 dá 2. Agora, o meu A3 é 1, o meu A2 é 1/2. Quanto dá 1 dividido por 1/2? De novo, eu tenho uma divisão de fração, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. 1 vezes 2, 2, dividido por 1 é o próprio 2. O A4 é 2, o A1 é 3, então é só fazer 2 dividido por 1, beleza, eu sei que isso dá 2. Como a razão entre qualquer termo e o seu antecessor deu constante, eu posso afirmar que sim, é uma PG, e que a razão dessa PG é o resultado desse quociente, é o resultado dessa divisão, é o 2. Agora, eu quero saber o 10º termo. Então, eu posso usar a fórmula do AN da PG, que é o A1 vezes a razão elevado a N menos 1. Aqui, então, eu quero calcular o valor do A10. Eu vou pegar o primeiro termo, que é 1/4, e multiplicar pela razão, que é 2, elevado a N menos 1, ou seja, elevado a 10, que é a posição do termo, menos 1. Então, meu A10 vai ficar 1/4 vezes 2 elevado a 9. Eu posso escrever isso como 1 sobre 2 ao quadrado, né? Porque 4 é 2 ao quadrado. E aí, para fazer essa conta, divisão de potências de mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. 9 menos 2 dá 7. Então, o 10º termo dessa sequência é 2 elevado a 7, que dá 128. Já a soma dos 10 primeiros termos, a gente pode calcular usando a fórmula da soma dos n termos da PG, que é A1 vezes a razão elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. Então, eu tenho que calcular aqui S10. Eu vou pegar o primeiro termo, que é 1/4, e multiplicar pela razão elevado a 10 menos 1. E tenho que dividir isso pela razão menos 1. Então, na hora de calcular esse 10, eu vou ter 1/4 vezes 2 elevado a 10, que é 1024, e 2 menos 1 dá 1. Escrever esse denominador 1, eu não preciso, né? Então, meu S10 vai ficar 1/4 vezes o resultado de 1024 menos 1, que é 1023. Aqui, 1023 sozinho é 1023 sobre 1. Então, isso vai ficar 1 vezes 1023, que é o próprio 1023, sobre 4 vezes 1, que dá 4. E pronto, esse é o resultado da soma dos 10 primeiros termos dessa PG.